Queridos, o Mateus fez o que o Rafael disse que eu faço de vez em quando com ele. Dificulta a pregação da noite. Comigo hoje de manhã. Com uma pregação excelente sobre a palavra que foi lida hoje, agora, neste momento. Mas eu queria trazer algumas reflexões em um caminho um pouco diferente, próximo, mas um pouco diferente. Eu queria começar trazendo um pouco de contexto sobre a realidade da igreja hoje. Nós temos vivido um tempo e eu quero falar da realidade da igreja no Brasil. Eu não conheço a realidade da igreja nos Estados Unidos, não conheço a realidade da igreja na Europa, não conheço a realidade da igreja em muitos outros países aqui, vizinhos nossos. Eu quero falar do contexto brasileiro e o quanto isso é cíclico na história da igreja e quanto isso é triste na história da igreja. É que sempre, em todo o tempo, além das pessoas que são dedicadas, que fazem com que a igreja alcance seu objetivo, cumpra a sua missão, glorifique a Deus, há aqueles que estão lá por outras razões. Jesus vinha falando há muito tempo sobre esse tipo de pessoa e constantemente na igreja se renova essas pessoas. Pessoas que têm muitas intenções que não a glória de Deus. E há um tempo atrás, fazendo uma pequena reflexão sobre o que Deus espera dos pastores e o que Deus espera das lideranças, me veio algo na mente que tem me causado por um bom tempo alguns transtornos, até porque eu sou liderança da igreja. Sou um clérigo anglicano há mais de 10 anos. E isso me causa um pouco de preocupação, porque nós temos a tendência pela vaidade de querer ser reconhecido. Nós temos a tendência de. A gente até diz que não, mas a gente quer. Seria hipocrisia da nossa parte dizer que não, a gente não quer ser conhecido. Quantos de nós líderes nunca chegamos na igreja e a igreja é vazia e ficamos tristes? Se a gente diz para todo mundo que ir à igreja é ir para louvar ao Senhor e chegamos na igreja e ficamos incomodados porque ela está vazia, eu vim para louvar o Senhor ou eu queria pessoas para me ouvir? Essa é uma reflexão que tem me sido muito, tem corroído no meu coração por muitos anos e ainda continua. É claro que o contexto a qual Jesus está falando aqui é um outro ainda pior. É daqueles que têm influência, poder e utilizam para tosquiar as ovelhas, que não são nossas, são de Jesus. E tirar toda a lã e fazer proveito. Isso me causa um pouco mais de incômodo do que aquele que quer que o culto, que a igreja esteja cheia. Porque aquele que quer que a igreja esteja cheia, muitas vezes é porque quer ser ouvido. Ou porque esqueceu que o propósito dele também é adorar a Deus. Então, quando ele vai para a igreja, ele vai para adorar. A palavra é muito clara que diz: aonde há 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, Cristo se faz presente, como ele está presente aqui agora. Mas há aqueles que as roupas sinalizam uma outra coisa. Os gestos sinalizam outra coisa. A postura perante a igreja sinaliza outra coisa, que é o desejo pelo poder, que é o desejo de estar no topo por estar no topo. Não é pelo evangelho. E muitos falam que é pelo evangelho. E aí se reúnem como igreja, adoram ao Senhor, mas caem naquilo que os profetas muitas vezes vêm alertando: culto que não é aceito. Porque eles conduzem a igreja a adorar
e a fazer aquilo que é do seu agrado, que trazem vantagens para si. E o que acontece? A igreja se desvia do seu propósito, porque a igreja cai em idolatria. Esses líderes, e aí eu vou abrir um parêntese para falar uma coisa aqui que eu presenciei, e eu fui expulso de um conselho de pastores por conta disso. Eu presenciei um pastor, não vou dizer de qual igreja, não me cabe dizer de qual igreja. Eu presenciei um pastor se alegrando com o fato de a igreja colocar ele num trono no centro. Não é que eu seja contra o trono, a igreja anglicana tem o trono dos episcopais. Eu acho isso que não é a questão do trono em si, é a postura de quem senta. Mas ele foi colocado num trono e as pessoas traziam primícias para ele, para abençoar a vida dele. Eu sei que na contagem, na vantagem que esse pastor chegou ao momento a falar, ele estava mais ou menos com 50, 60 mil que a igreja deu para ele poder fazer um passeio nos Estados Unidos. Compraram a passagem dele, fizeram isso para honrar aquele líder. E aí eu perguntei para eles naquele momento, e aí foi quando eu fui bem tratado e fui expulso, do qual eu saí de uma rede há um tempo atrás por conta pontual disso, porque eu estava numa reunião dessa rede. Perguntei, e os pobres da tua igreja não precisavam desse dinheiro? Não honraria você ao Senhor dando esse dinheiro aos pobres da tua igreja? Ele olhou para mim e disse, mas o trabalhador é digno do seu salário. Eu falei, isso não é salário, isso é roubo. E aí eu fui convidado a se retirar. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é que nós cercamos a igreja de lideranças, nós damos poder a pessoas sobre nós que não têm compromisso com o evangelho. Eles estão preocupados com os lugares de destaque, eles estão preocupados em aparecer publicamente, elegantemente, com cara de piedade. Mas eles tiram da igreja aquilo que é precioso a ela, a sua vida. Tiram da igreja aquilo que é mais precioso, pelo qual Cristo sacrificou a própria vida, que é a vida da igreja. Essas pessoas, elas andam em todos os cantos, são conhecidas. Bem falou o Mateus pela manhã, elas são conhecidas no meio evangélico do nosso país, são conhecidas no meio anglicano do nosso país, são conhecidas no meio católico do nosso país. E muitas vezes são honradas por nós. Nós temos a tendência, e aí eu queria te desfocar um pouco dessas pessoas que já têm o coração com maldade, mas quero voltar a falar da igreja, que temos a tendência a alimentar essas pessoas, porque nós estamos acostumados a ser escravos espirituais. Nós estamos acostumados a ser humilhados espiritualmente falando, porque nós ainda achamos que não temos tal dignidade de estar com Cristo. Você de fato não tem, Cristo te deu. Cristo me deu essa dignidade. Cristo deu a você essa dignidade. Essas pessoas não gostam de serem que disputem o poder com elas, ou que as contrariem publicamente. Essas pessoas não gostam que você diga o que pensa. Bem falou Mateus pela manhã da cultura de honra. Elas querem ser honradas e não honram o Senhor com a vida, esquecendo que o Evangelho nos chama à simplicidade de vida. Eu não estou dizendo que o trabalhador não é digno do seu salário. Eu não estou dizendo que devemos tratar mal, desrespeitar as lideranças da igreja. Eu estou dizendo que eles vieram para servir
E se não o fazem, eles devem passar pelo escrutínio da igreja. Eu devo passar pelo escrutínio da igreja se o meu serviço não está em conformidade com o que o Evangelho exige de mim. Não quero que vocês, como igreja do Senhor, passem pano para os meus erros, ou para o meu ego, ou para a minha idolatria. A gente tem que ter coragem de assumir os nossos erros e saber que somos falhos dentro da igreja também. Saber que os líderes falham também, que tomam decisões erradas, que levam a igreja a uma direção errada e muitas vezes com a ideia de a visão que Deus me deu, a visão que o Senhor plantou no meu coração. Isso é a visão de Deus? Nada. Isso é o desejo de um coração escriba que só pensa em aparecer. E Mateus falou pela manhã algo que me chamou muita atenção. Eu nunca tinha parado para pensar. Aí eu fui reler o Evangelho, que eu queria até contradizer o Mateus no momento, na hora lá que ele falou. Mas eu relendo o Evangelho percebo que ele tem essa tendência mesmo. A oferta da viúva pobre não é um exemplo bonito a nos dar. Embora a ação dela, a atitude dela é bonita, é de entrega, é de renúncia, é de dar o que tem de melhor de si para Deus. Mas ela também revela o quanto é cruel o sistema religioso do tempo de Jesus. E o quanto é cruel ainda o sistema religioso no nosso tempo. Porque quando a gente vai falar de dinheiro dentro da igreja, a gente fala de sustentar a obra missionária, a gente pensa que é para sustentar programas, retiros, congressos. E alimentar os famintos. Cuidar daqueles que nada têm. Cuidar daqueles que, por mais que se esforcem, vão voltar para casa sem ter o que oferecer para os próprios filhos. A igreja está preocupada com isso? E quando se pede dinheiro até para fazer uma visita missionária a uma região pobre, como na região norte, não temos agenda. A nossa agenda está completa com igrejas que me trazem destaque, com grupos que me elevam a patamar nacional. Eu tenho agenda para todo mundo, menos para o pequeno. Para cuidar do pequeno. Eu só me preocupo com o pequeno quando eu tenho que o fazer sofrer. Porque ele tem que aprender a se submeter. Tem sido assim na igreja. E eu não falo como desabafo, não falo como algo bonito. Eu tenho entendido há muito tempo que o meu ministério, e é o que eu falo para muitas pessoas, que é de falar aquilo que a igreja não gosta de ouvir. Por conta disso, como Jeremias, muitas vezes eu caio em tristeza, como Isaías, Elias, eu fico me perguntando, por que, Senhor? Então, eu percebo isso quando toda vez eu tento fugir de textos como esse de hoje. Mas eu sempre sou colocado numa escala que os textos trazem essa reflexão de que a igreja precisa pensar na sua própria espiritualidade, na sua própria vivência. O problema é que esses líderes, eles maquinam o mal, porque quando eles são contrariados, como foram por Jesus, eles tentam destruir aquele que o contraria. Eles não pensam em se converter. E aí está o verdadeiro conceito do que é ser um ímpio. Ímpio não quer se converter. Não é que só ele peque e nós não. O ímpio, ele maquina o mal, ele planeja como se manter no poder, mesmo que isso custe a vida de alguém. O ímpio, ele quer ser ainda o destaque, ele não quer perder o status, ele não quer perder a honra. O ímpio, ele não está preocupado com partir do pão e as orações e a unidade da igreja. Ele está preocupado com a cultura de honra, ele está preocupado com a cultura do número.
Eu posso ter igrejas cheias, mas ter um clube, não uma igreja. Tem gente, e eu fico triste de falar que mesmo dentro do anglicanismo isso acontece. Tem gente transformando a igreja em boate. Se eu quisesse ir para uma boate, eu estaria no mundo frequentando as boates. Se eu quisesse entretenimento, quando eu quero entretenimento, eu vou para o cinema. Se eu quiser ouvir um rock, eu vou para um bar de rock. Quando eu vou à igreja, eu quero adorar. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero ser confrontado nas minhas ações, se a minha vida está de fato em conformidade com o que Jesus exige de mim. E tem gente, isso não serve só para a liderança, isso serve para todos nós. Tem gente dentro da igreja que quer um clube, que quer uma boate, que quer uma casa de entretenimento. Tem igrejas que parecem mais shopping center do que igreja. Tem cara de piedade, tem comportamento de piedade, mas são sepulcros caiados. Quando você vai colocar à prova a espiritualidade e a fé dessas pessoas, essas pessoas não estão, porque os seus líderes querem que elas assim estejam, ignorantes com relação às coisas da salvação, ignorantes com relação às coisas de Deus, porque assim é melhor para controlar. Aí pega um versículo e transforma em tudo, menos o que ele quer de fato dizer. Os textos de hoje todos falam. Por que Elias foi parar na casa daquela viúva? As pessoas esquecem que porque ele confrontou os líderes, que estava numa fase muito boa, né, da vida dele, de ministério profético. Os alertas de Jesus são para nós hoje, meus irmãos. A oferta da viúva pobre demonstra, sim, que ela entendeu que não é dando o que sobra da nossa vida, mas dando o que a gente tem. Mas a pergunta que fica é: qual o destino que ela tomou? Será que foi como a viúva do livro da história de Elias, que estava esperando a morte porque não tinha mais nada? Muitas vezes me pergunto sobre isso. Então, meus irmãos e irmãs, a reflexão de hoje ainda continua sendo dura. Foi dura pela manhã, é dura hoje à noite. Mas é preciso falar, e é preciso ser dito em bom tom. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas nas nossas igrejas. Tem que ter cuidado com o poder que damos para elas. Temos que ter cuidado com a conduta delas. Porque a conduta delas não é de cordeiro, é de lobo. Elas estão preocupadas com as honras e os louvores deste mundo, porque bem sabem, e aí eu vou falar de forma muito direta, bem sabem que já ganharam o seu galadão. E não é o galadão dos céus. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar muito sobre isso. Esses são os que matam profetas. Esses são os que matam aqueles que Jesus envia. Esses são aqueles que destroem os sonhos do povo de Deus para poder realizar os seus próprios sonhos. Buscam a sua honra, buscam defender os seus valores, buscam defender as suas ideologias. E não se engane, eles falam de boca cheia que no mundo há tantas ideologias erradas, mas estão com o coração corrompidos por muitas ideologias. A ideologia do poder cego que Satanás colocou nos seus corações. A Bíblia deixa muito claro lá em Lucas que Satanás tem conduzido esse processo na vida dos escribas e fariseus para que Jesus chegasse ao ponto de ser crucificado. A Bíblia diz ainda que Satanás entrou no coração de Judas por causa do poder. Judas queria provocar uma situação, mas a Bíblia diz isso. Então, meus irmãos, nós temos que pensar muito
sobre que igreja queremos ser, que igreja queremos ter, que povo queremos ser para testemunhar diante deste mundo. Por que as pessoas odeiam hoje tanto a igreja? Se em Atos a palavra diz que eles caíam na graça do povo. E aqui hoje as pessoas odeiam ser crente, odeiam e têm uma visão muito errada de todos os pastores. Muitas vezes eu ouvi: você é pastor, deve estar montado em dinheiro. Eu já ouvi isso. E um dia uma pessoa chegou na minha casa, e minha casa é uma casa simples em Porto Velho. E chegou na minha casa e olhou aquela casa simples assim: mas reverendo, pastor de uma igreja, uma casa simples dessa. Eu falei: essa que Deus me deu e graças a Deus que eu a tenho. Então as pessoas estão preocupadas com isso. E aí você perde o valor para aquela pessoa porque você não inspira poder, você não inspira sucesso, porque o sucesso que ele quer ver é o sucesso segundo o mundo e não o sucesso segundo o evangelho. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado com esses líderes. Que possamos colocar as nossas vidas diante de Deus e atentar para não se submeter a autoridades que sejam abusivas, para não se submeter a lideranças e a comportamentos que nos afastem do Evangelho ao invés de nos aproximar do Evangelho, que nos afastem de Deus ao invés de nos aproximar, porque muitas vezes podemos honrar a Deus com nossa boca, mas o nosso coração vai estar longe, porque fomos ensinados a estar longe, fomos induzidos a estar longe. Então, tenham cuidado. A minha oração hoje é que você consiga entender que o Evangelho... Então, queridos, que vocês possam hoje guardar no coração de vocês essa mensagem, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Verdade, sim. Então, que Deus abençoe vocês, que possamos ficar firmes na fé, ter cuidado com os devoradores das casas e que Deus... Então, meus irmãos, é isso. A palavra nos chama a ficar atentos quanto ao que devemos ter como postura e aguardar no Senhor. Que Deus abençoe todos vocês.